Shazam! Pessoas. Galera, é o seguinte, essa semana a gente vai fazer uma avaliação aqui, contar um pouquinho da história de Adão Negro, que chegou nos cinemas há algumas semanas aí, na verdade na semana passada, e vai vir aqui o meu veredito, e pra você que não conhece o personagem, vem comigo que eu te conto tudo. Heroes don't kill people. Well, I do. Pessoas, antes da gente começar aqui com o nosso vídeo do Adão Negro, contando um pouquinho da história e também fazendo uma avaliação breve aí do filme, só fiquem alertas, porque esse vídeo aqui ele vai ter spoilers, então vou contar coisas que aconteceram no filme. Então se você não assistiu ainda, assista o filme primeiro e depois você volta aqui e assiste a minha avaliação. E só deixando claro aqui que eu tô super feliz de voltar a falar de heróis, porque a gente passou uma maratona aí de vídeos de fantasia falando de Senhor dos Anéis e também da Casa do Dragão, então foi bem bacana, mas eu tô feliz de voltar a falar aqui de quadrinhos, mas bora lá, vamos falar de Adão Negro agora. Adão Negro é um daqueles personagens da DC que teve a sua origem alterada uma par de vezes, na verdade, e a origem mais atual de 2011 é a seguinte: Adão Negro vive no país Kahndaq, que é um país fictício, país africano, e ele é um escravo lá junto com o seu sobrinho Amon. Os dois recebem poderes do mago Shazam para poder libertar o país, só que em um determinado momento o Adão Negro, ou melhor, Teth Adam, que é o nome dele, ele fica muito ambicioso e toma os poderes do sobrinho também. Então ele se torna um anti-herói. Então é o cara que cuida do seu país, mas que ele vai matar todo mundo que tentar invadir ali. No filme a gente não vai ver só a história do Adão Negro, a gente também vai ver a história da Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça, meus amigos, é a primeira equipe de super-heróis que existiu. Ela surgiu em 1940, só que nessa época ela não teve uma origem, eles não contaram a origem, eles simplesmente jogaram todos os personagens juntos ali e falaram: olha, isso daqui é a Sociedade da Justiça. E somente em 1977 que ela tem uma origem, que na verdade é o presidente Roosevelt que chama o Lanterna Verde e o Flash, que é o Jay Garrick, para juntar alguns super seres ali, que eles chamam na época de homens misteriosos, que não tinha aquele termo de super-heróis, para formar uma equipe para lutar contra Hitler. E aí eles chamam Doutor Destino, chamam também Átomo, Homem-Hora, Espectro e Gavião Negro. Essa equipe, então, ela é anterior à Liga da Justiça. E em alguns momentos, em algumas histórias, essas equipes, elas se encontram, né? Sociedade da Justiça e Liga da Justiça. Mas, galera, agora falando do filme especificamente, a gente tem uma alteração aqui na origem do Adão Negro. Então, diferente dessa origem de 2011 e de outras origens também, o Teth Adam não é quem recebe os poderes do Mago Shazam, mas sim o filho dele, que vira o campeão, né, e liberta Kahndaq, mas depois, quando o Teth Adam está à beira da morte, o seu filho vai lá e transfere os seus poderes para ele, mas ele é morto, e depois a gente tem o Teth Adam se tornando o Adão Negro. Ele fica revoltadíssimo, ele mata todo mundo e quase destrói o país, e ele é aprisionado pelo Mago Shazam e pelos outros magos, ele é aprisionado e desaparece. Então basicamente essa é a história aí da origem do Adão Negro, que é bem diferente do que a gente tem ali nos quadrinhos. A Sociedade da Justiça aqui, ela aparece também com o Doutor Destino, o Esmaga Átomo, com a Ciclone, então são esses os personagens ali, e o Gavião Negro também. Uma coisa que é interessante é o seguinte, que é muito bacana do filme, é que a Sociedade da Justiça, ela já aparece ali, né, comandada, que foi chamada, na verdade, pela Amanda Waller, então a gente já tem uma referência aí aos filmes do Esquadrão Suicida, a gente tem uma referência clara aí ao Esquadrão Suicida, então a gente tem muita coisa ali sendo chamada, mas não se explica de onde eles vêm, nem nada. Então é uma origem ali rasa, mas que entrega ali muito bacana os personagens, sem ter que fazer muita explicação, sem ter que fazer aquilo que foi feito lá naquele filme do David Ayer, lá do Esquadrão Suicida, que quis explicar cada personagem. Aqui não se explica nada, só joga os caras lá, os caras são poderosos, cada um tem seu poderzinho, cada um tem sua roupinha e maravilha, né? Como dizem, é um filme de
boneco. Mostra os bonecos ali, tá fantástico, tá maravilhoso. Aqui a história é a seguinte, tem uma coroa que é feita de Eternium, que seria mais ou menos aí um metal parecido com que é o Vibranium lá para o pessoal da Marvel, mais ou menos como seria o metal valiriano aqui falando a casa do dragão, né? Então basicamente seria isso que concede poderes ali. E tem um cara que é descendente daquele cara mauzão lá que comandou Kahndaq no passado e ele quer pegar essa coroa de volta. E aí a gente tem a Adriana, que é uma pessoa que é da resistência de Kahndaq, que quer pegar essa coroa, na verdade quer pegar o Eternium para poder fazer ali um confronto com esses caras que estão invadindo, que é um grupo estrangeiro que está invadindo o Kahndaq. Então a gente tem uma referência muito clara e muito evidente de interferência estrangeira em países, né? Não é discutido isso de uma forma aprofundada no filme. E aí, quando ela se vê ameaçada, ela acorda o Adão Negro, né? Utilizando Shazam, ele vai lá e dá porrada em todo mundo. Então, basicamente é isso. E a Sociedade da Justiça é chamada para conter o Adão Negro. Então a gente tem vários embates, várias cenas de ação ali do Adão Negro batendo nos caras da invasão em Kahndaq e também dos caras da Sociedade da Justiça. Então é pancadaria do começo ao fim ali. A gente também tem aqui um filme que é muito leve, que é uma sequência de clichês de todos os filmes de heróis que a gente viu nos últimos anos aí, misturando filmes da DC com filmes da Marvel. Então a gente tem uma mistura aí que é trilha sonora alta, cenas de ação, muito CGI rolando ali, piadas o tempo inteiro, frases de efeito. Então tudo que todo mundo elogiou em vários filmes de herói, então tudo aqui colocado num liquidificador, misturado e é uma coisa só. Por um lado isso é muito bacana porque é um local seguro. Então, para quem gosta do estilo de filmes de heróis, se sente abraçado, porque não vai ver nada de diferente, não vai ficar aqui em melodrama, não vai se discutir nada. Por outro lado, não é um filme que vai se aprofundar nos personagens, então você não tem aquele lance de cativar por alguma coisa, revolucionar o cinema. Não há nada de revolucionário, mas é um filme que as 2 horas e 3 minutos, que eu acho que é mais ou menos isso a duração do filme, passam super rápido, porque você tem uma sequência interminável aí de cenas de ação e de piadas e de clichês que a gente já conhece. O The Rock aqui, ele aparece primeiro como The Rock. Então ele faz essa aparição dele com o carisma dele, com tudo que ele que tem ali em volta dele, e ele consegue chamar o público para isso, e depois ele abraça mais o personagem. Então é bem interessante nesse filme porque a gente tem esse lance aí. E uma coisa interessante também é que a DC ficou o tempo inteiro jogando na nossa cara que existe o universo compartilhado da DC, porque é Mulher Maravilha aqui, é Flash dali, Shazam não apareceu, mas é o Aquaman. Então tem um monte de gente que aparece ali e eles ficam jogando isso o tempo todo pra gente poder ver que esse universo compartilhado da DC, ele realmente existe. Então nesse filme é o seguinte, revoluciona? Não. Mas é um bom filme, você se diverte, a galera tá se divertindo, e pelo que a gente viu logo na estreia, com mais de 150 milhões de dólares logo na estreia, ali no primeiro fim de semana, isso quer dizer que esse filme já acertou, e até muito da aprovação que a gente tem do público no Rotten Tomatoes, a gente já vê que o público abraçou essa galhofa mesmo desse filme, com todas as roupas dos personagens ali, Doutor Destino, Ciclone, a galera abraçou muito isso. E aí a gente vai para a cena pós-créditos, gente, lembrando que isso daqui é um vídeo com spoilers, então se você não assistiu o filme, gente, foge disso daqui porque eu vou falar mesmo. Então na cena pós-créditos a gente tem, gente, eu vou falar a real, assim, eu fã, confesso aqui de DC, que estava muito tempo esperando novidade de Superman, o Superman aparecer naquela cena, logo que Amanda Waller, lógico, gente, não há explicação de como o Superman aparece ali, por que ele aparece, qual a sequência de eventos que aconteceu lá, como é que tá ligado com Liga da Justiça, se tá ligado com a Liga da Justiça do Zack Snyder ou do Joss Whedon, se é uma sequência direta de Batman vs Superman, se é uma sequência direta de Um Homem de Aço. Então nada é explicado aqui, ele simplesmente aparece. O homem
aparece das nuvens e o cara desce, e a hora que ele aparece, a gente vê aquele cabelinho Christopher Reeve e tocando a trilha original do filme, ou seja, para mim o que ficou, galera, seguinte, a gente respeita o Zack Snyder, bacana e tal, cara, o homem tá aí com o uniforme até mais colorido e vibrante, mas a imagem que a gente quer é a imagem do Christopher Reeve, cara, absurdo, cara, absurdo, nossa, é de chorar, é muito legal de você ver o retorno do Henry Cavill, principalmente para quem acompanha a DC, daquelas idas e vindas, daquela situação bizarra de tirar bigodinho e tal, ver o Henry Cavill ali sem bigode, sem alteração digital e sabendo, ainda mais sabendo que essa cena foi gravada um mês antes da estreia do filme, absurdo, e deixa a porta aberta aqui para o universo DC mais para frente. É justamente sobre isso que eu quero falar agora rapidinho. Para mim, gente, é o seguinte, esse filme aqui, ele foi feito sob medida por várias pessoas. Primeiro, The Rock, que era o cara que queria interpretar o Adão Negro, então primeiro por ele. Segundo, para quem acompanha, para quem sabe o que está acontecendo na Warner, de mudança de gerência, de venda da empresa para Discovery, Warner Discovery, Discovery Warner agora, né? A gente tem o David Zaslav ali, Walter Hamada mandado embora e tal. O que fica claro é que toda essa equipe pensou, esse será o pontapé inicial da nova fase da DC. Então o que eles queriam era um cara carismático que já queria ser o Adão Negro para encabeçar isso daí, para mostrar para a galera e trazer um público para iniciados e não iniciados no universo DC, para eles abraçarem esse filme. Então esse filme, ele é ruim e ele é bom. Na verdade é isso. Ele não é um filme que revoluciona, ele é um filme que fica na média, mas é um filme ótimo para chamar um novo público, ótimo para chamar as pessoas que estavam desacreditadas e ótimo para dar um pontapé inicial no universo inteiro. É um filme profundo? Não. Você não precisa ter, aliás, olha, falar a verdade, você não precisa ter conhecimento algum no universo DC para você curtir. Lógico que um conhecimento mais legal, que é igual o que você teve nesse vídeo, vai te ajudar mais para frente. Você, meu amigo, o que você achou de Adão Negro? Deixa aí nos comentários, conversa comigo e fala pra mim se você quer mais vídeos a respeito desse universo que é o universo da cultura pop, o universo de super-heróis aí que tá passando aí por uma nova fase. Beleza, galera? Então vejo vocês na semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto. Valeu, abraço e fui!